Quais são as diferenças entre mobilidade e flexibilidade? Qual é a capacidade física que a gente realmente consegue treinar? Quais são os métodos que a gente pode utilizar para melhorar também a nossa flexibilidade? E como montar uma sessão? Nesse vídeo eu vou te explicar todos esses conceitos, os métodos e como que a gente monta uma sessão de flexibilidade. Eu sou Henrique Noal, sou personal trainer e também trabalho com consultoria online. E aqui nesse canal você sempre encontra conteúdo sobre treinamento físico, exercício e saúde. Então já considera deixar teu like e se inscrever no canal. Olha só, a gente vai começar pelas diferenças entre mobilidade, flexibilidade, amplitude articular e amplitude de movimento. Mobilidade, se a gente buscar esse conceito, ele nos traz que ter uma boa mobilidade é ter uma boa capacidade de se locomover, de andar. Já a flexibilidade é a capacidade que os nossos músculos têm de alongar, ou seja, a capacidade que o nosso fuso muscular tem de gerar um certo alongamento. Depois a gente vai para amplitude articular, que é a capacidade das nossas articulações de gerar movimento, a capacidade que a nossa cápsula articular tem para se movimentar. E a partir daí a gente chega na amplitude de movimento. O conceito da amplitude de movimento vai estar muito relacionado com a boa flexibilidade que a gente tem com a boa amplitude articular. Então, esses dois conceitos juntos vão trazer a amplitude de movimento. A gente não tem como separar as coisas. E a partir daí você deve estar se perguntando: e quais os métodos que a gente poderia utilizar para melhorar a flexibilidade? Porque a flexibilidade é uma capacidade física, uma aptidão física. E é ela que a gente consegue realmente treinar para melhorar a nossa amplitude articular e automaticamente melhorar a nossa amplitude de movimento. Então a gente entra para os métodos. Olha só, os métodos então a gente vai ter três: o estático, o dinâmico e o FNP, que é a facilitação neuromuscular proprioceptiva. O estático é o que todo mundo já conhece, quando as pessoas param lá na academia e ficam com o músculo alongando durante um tempo. Então a gente tem ali um alongamento estático que normalmente é controlado pelo número de séries e pelo tempo que a gente fica na posição. O grau de intensidade desse alongamento estático vai ser o quanto a gente consegue gerar de amplitude no movimento. Então, por exemplo, se eu vou fazer um alongamento estático aqui no meu punho, eu estou aqui com o punho, aqui eu vou ter um grau de intensidade, aqui eu vou ter outro grau de intensidade, da mesma forma que aqui eu vou ter outro grau de intensidade. Então a intensidade vai estar muito relacionado com o grau de flexão ou extensão que a gente vai estar fazendo na articulação. Depois a gente vai para o método dinâmico, que seria aqueles movimentos de flexibilidade que a gente vai e volta, que ultimamente tem se confundido e trazido o conceito de mobilidade. Aqueles exercícios de alongamento dinâmico que a gente pega lá uma articulação, vamos supor um bastão frente e costas, que a gente pega o bastãozinho, leva lá em cima e volta, leva lá em cima e volta. Isso é um alongamento dinâmico, que também vão ser controlados por séries, pelas repetições agora, porque não é estático, pode ser por tempo também, se a gente quiser aí fazer um movimento dinâmico e contar pelo tempo, e também a intensidade vai estar relacionada com esse grau de flexão e extensão que a gente vai ter ali na articulação envolvida, tá? Então esse alongamento dinâmico é o que é muito confundido hoje em dia quando a gente fala sobre conceitos em relação à mobilidade. Quando as pessoas fazem algum movimento dinâmico, as pessoas já associam: isso é um exercício de mobilidade, mas a gente está trabalhando a flexibilidade do músculo. E aí a gente vai para o FNP, facilitação neuromuscular proprioceptiva. Então, esse método, ele tem como característica o ciclo de isometria, um ciclo de contração e relaxamento. Nesse método, alguém precisa auxiliar, porque a gente tem que segurar o membro. Então vamos pegar a perna aqui como exemplo. A pessoa está deitada de barriga para cima, a pessoa vai estar segurando a perna e ela vai fazer uma força, uma contração isométrica, querendo vencer uma resistência enquanto a gente está segurando. Segura ali uns 3 ou 5 segundos, fazendo força contra, e depois ela relaxa. Quando ela relaxa, a pessoa que está ajudando ela vai empurrar um pouquinho mais ali o membro para ganhar um pouco de amplitude. Ela pode fazer isso de novo.
tenta fazer um pouco mais de força, uns 3 ou 5 segundos de isometria, fazendo essa força contra, e depois a pessoa vai ganhar um pouquinho mais de amplitude por conta desse estímulo que a pessoa tá dando ali no fuso muscular, gerando essa contração isométrica, e depois, através do relaxamento, o ajudante consegue ganhar um pouquinho mais de amplitude. Então, o FNP tem essa característica de contração e relaxamento, mas nesse método, normalmente a gente precisa de um ajudante, certo? Você deve estar se perguntando assim, tá, e como é que eu monto então aí uma sessão de alongamento, porque eu quero melhorar a flexibilidade. Isso é importante. A flexibilidade é uma capacidade física, e para a gente melhorar essa aptidão física, a gente usa os alongamentos. Então a gente entra aqui na parte de como montar uma sessão, e aí a gente vai escolher primeiro o método. Qual o método que a gente vai usar? Desses 3 métodos ali que eu trouxe. A partir disso, vamos escolher os grupamentos musculares. A partir disso, escolher os exercícios que vão envolver aqueles músculos que a gente quer melhorar a flexibilidade. A partir daí, quantas séries a gente vai fazer? Quanto tempo ou quantos movimentos a gente pode fazer por repetições ou por tempo? E aí, qual que a gente vai escolher? Depois, qual é a intensidade do alongamento? E aí essa intensidade, ela vai estar relacionada com o grau de amplitude, que eu já tinha dado exemplo ali do punho, e também por um parâmetro subjetivo. Porque às vezes a pessoa não vai conseguir analisar esse grau de amplitude que ela está colocando no exercício, mas ela, numa escala aí de 0 a 10, ela consegue analisar se ela está sentindo um desconforto de grau 3, um desconforto de grau 6, um desconforto de grau 10, esforço máximo. Então ela pode também usar esse parâmetro subjetivo, esse esforço que ela está tendo, esse desconforto que ela está tendo para fazer o movimento. Então, na hora de montar uma sessão, se a gente seguir esse passo a passo, a gente consegue entender. Escolhendo o método, o grupamento muscular, a partir daí os exercícios, séries, repetições, tempo e a intensidade desse alongamento, tá certo? Então, espero que nesse vídeo eu tenha ajudado você de alguma forma a entender essa diferença dos conceitos entre mobilidade, flexibilidade, amplitude articular e amplitude de movimento. E se eu te ensinei alguma coisa nova, considere deixar teu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Se ficou alguma dúvida, também deixa aqui nos comentários que eu consigo te responder. Além disso, aqui embaixo tem um link que você vai ser encaminhado para minha consultoria online se você quiser uma ajuda aí para montar o seu treino e conseguir ter mais resultados nas academias. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.